E o único sobrevivente daquele naufrágio chega, depois de dias à deriva, boiando sobre os restos daquele navio, a uma praia. Era uma ilha deserta. Então ele louva a Deus por ter chegado ali com vida, pela misericórdia de Deus. E a cada avanço que ele conseguia, ele glorificava a Deus, né? Ele achou água, depois frutas, depois fez a cabana, por fim, ele foi pescar porque ele tinha dominado a técnica da pesca. Mas ao sair para pescar, quando ele olha para trás, ele vê uma grande claridade e volta correndo para ver o que era, e era sua cabana em chamas. Então ele caiu de joelhos no chão, e agora ele começa então a questionar Deus: por que o Senhor permitiu que a minha cabana queimasse? Então, ali ajoelhado, ele sente o toque de um homem e se vira e olha para trás, e era um homem de branco, e disse: vamos, filho, vamos para casa. Eu sou o capitão daquele navio, eu vi o teu sinal aqui de fogo e resolvi voltar para te resgatar. Sabe, é isso que Jesus espera de nós. Jesus nos salvou pela sua misericórdia, mas nós não fomos feitos para viver numa ilha, nem como ilha. Tudo aquilo que a gente, todo tesouro celeste que a gente aprendeu, ele não pode servir para nós, somente para nós. Porque se nós ficarmos nessa ilha, nós ficarmos sendo essa ilha, nós vamos ficar vivendo de forma medíocre, e aqueles que estão próximos de nós também não verão a luz do Evangelho. Veja o que diz a palavra. Dizia-lhe ainda, né, que é Jesus: traz porventura, né, uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser colocada e posta num candeeiro? Porque não há nada de oculto que não venha a ser descoberto, nada de secreto que não venha a ser publicado. Aqui Jesus está falando para eles, na continuação da explicação da parábola do semeador. Jesus aqui vai dizer: traz porventura uma candeia, quer dizer, uma lanterna para ser colocada debaixo de um alqueire, né? O que é um alqueire? É uma espécie de um balaio, era uma medida da época, uma espécie de um cesto de um balaio, ou debaixo da cama. Nós não temos noção do que é a falta de luminosidade, porque hoje o nosso mundo, com a vinda da eletricidade, está todo iluminado à noite também, né? Às vezes é mais iluminado de noite do que de dia, glória a Deus. Mas naquela época não tinha essas praticidades, então qualquer lâmpadazinha que se acendesse já era uma grande vitória. E Jesus está dizendo aqui: até aqui eu ensinei vocês, agora aquilo que eu estou falando através de parábolas, que está no coração de vocês, né, que vocês estão entendendo, não pode permanecer em vocês. Tem que continuar. Vocês têm que ser como aqueles faróis que estão lá no meio do oceano, né? Esquecidos por muitos, vocês estão lá firmes. E esses faróis, com certeza, já evitaram muitos acidentes, né? E olha como a gente vê hoje uma sociedade acidentada. Como a gente percebe hoje famílias acidentadas porque não teve aquele que teve a coragem de ser luz. Santa Margarida Maria de Alacoque, todas as vezes que ela entrava na igreja para assistir a Santa Missa, ela via as duas velas acesas, né, sobre o altar, e a cruz também sobre o altar. E ela dizia que ela tinha que ser como aquelas duas velas acesas, que ela tinha que consumir a sua vida por amor a Jesus Cristo pelos outros. E também ela tinha que ajudar a carregar a cruz de Cristo, carregando a sua cruz. Olha quanto ensinamento tem numa simples frase, né? É nosso carregar da cruz. Às vezes, a nossa cabaninha que a gente preparou de uma forma egoísta tem que queimar. Tem que queimar para que o nosso brilho faça os outros entender que não é só para essas coisas materiais, só para aqui, agora. Não, nós que temos esse conhecimento, que fomos batizados e que fomos crismados, nós não podemos parar em nós mesmos. Ou nós não podemos viver como se fôssemos uma ilha, vendo as embarcações que estão se destroçando perto da gente e a gente não tomar atitude. O saudoso Padre Léo dizia sempre: o único lugar que a gente vai sozinho é para o inferno. Aquele que quer ir para o céu tem que levar muitos consigo. Levar como? Através da pregação? Sim, mas principalmente através do exemplo. As pessoas que olharem para você têm que olhar que ali tem um farol. Vão ver a tua calma, a tua paciência, as tuas atitudes, né? Porque as nossas ações podem ser ensaiadas, mas as nossas reações, essas sim, revelam quem nós somos.
E as nossas reações são trabalhadas como nós vamos deixando a nossa cabana pegar fogo para a luz do Evangelho resplandecer. Deus te abençoe.